tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de março de 2011, sábado. O verbete é o 1873, 4 páginas, 47 elogias e 7 máximas. O tema, acomodação mimética. A especialidade, automimeticologia. Definologia. A acomodação mimética é a escolha pessoal anti-evolutiva de assim vulgar se aninhar em zona de conforto improdutiva, repetindo o passado dos hábitos rebarbativos, ou seja, repetitivos, bate-pensênicos. O autoenraizamento na própria forma holopensênica estagnante, o aninhamento pessoal na zona de conforto, a tentação do mais fácil, a vida na retranca, o repeteco existencial inútil, o amoldamento pessoal patológico à vida intrafísica, a existência oxidada pela comodidade traiçoeira, o valor e aplicação das crises de crescimento, os fatos acomodatícios, os refluxos de tendência inoportuna de retrovidas, as autorretrocognições inconvenientes reproduzidas nas vivências atuais, a força das recondutas ou retrocondutas doentias, anulando as neocondutas evolutivas incipientes, a pressão extrafísica dos assediadores do passado, a estadia na baratosfera consolidando os automimetismos patológicos, as paratécnicas do curso intermissivo pré-ressomático para a profilaxia das patomimeses. Na argumentologia tem a perdologia com a evitação doentia de experiências inéditas que acarreta prejuízo para a personalidade, exemplificada através do respectivo 3 efeitos dos traços conscienciais. Os trafores desconhecidos, trafares fortalecidos e trafais perpetuados. Na remissiologia destacamos de 15 verbetes, aceleração da história pessoal, anacronismo, antepassado de si mesmo, autoassédio e mimeticologia. Frase enfática. A condição da autoacomodação mimética na vida intrafísica de qualquer natureza ou modalidade de manifestação não encontra nenhum respaldo lógico no discernimento autoevolutivo. Você sofreu ou sofre algum surto de acomodação mimética na cotidianidade diuturna? Por qual razão? Agora, pergunta. Qual a frequência da parasepsia que tem que ser aplicada no lar? A sustentabilidade se dá pelo holopensene? É necessário fazer todos os dias? Essa blindagem desacopla os assediadores de outra pessoa que mora comigo no momento e que ela entra em casa? Poderia detalhar? Olha, aí esse processo da parasepsia, da blindagem de um local que a gente esteja, depende da força presencial daquelas pessoas que moram ali. Se você vê que tem necessidade, você não se sente bem dentro da própria casa, você tem que dar um jeito nessa casa. Tem alguma coisa que está errada. Olha se não está cheio de bagulhos energéticos, se não tem coisa que está segurando o negócio errado. Sobre a outra pessoa que mora em casa, você tem que dar um jeito de fazer interlocução com essa pessoa. Não adianta só mexer com as energias. Tem que conversar, mexer com a parte intraconsciencial daquela pessoa. Porque senão, como é que fica? Você tem um assediador em casa e vai ficar com isso? E outra coisa, vai cruzar os braços perante essa realidade? Então é bom olhar o que você precisa, como é que é. Agora, ó, EV, olha bem isso, EV, vê o EV, vê e revê o EV, é assim que o cara falou. Outro, o fato de sentir medo ou fobia, exemplo, voar de avião, tomar remédio, água, rio, mar, piscina, e também de ver ou estar em contato com consciência somente quando estou sozinha, é autoassédio, é terassédio ou trauma de vida passada. É tudo isso e mais alguma coisa. Mas é falta de vergonha na cara.
Eu geralmente falo assim, eu sinto muito, eu não quero ser descaridoso, nem faltar com a generosidade com ninguém, mas que é falta de vergonha na cara, porque é um processo de autoassédio. Outra coisa, você tem medo de quê? Ninguém morre, a consciência não morre, do chão não passa. Pensa bem, a consciência é imatável e imorrível. Se você está vivo até agora, pensa bem nessa história, por que é que vai ter medo? Agora, medo, geralmente, é você que permite que venha o exupensene de assediador que faz você ter medo. Isso é besteira. Agora, aí tem os processos de passado, tem o autoassédio, que é o mais importante, e o heteroassédio. Olha bem isso. Agora, já pensei em fazer terapia de vida passada. O senhor tem a comentar sobre isso. Olha, o urubu serva bem com quem você vai fazer. Porque às vezes você vai ter hipnose ou sugestão da pessoa que está fazendo sobre você. Você não vai lembrar nada, você vai lembrar de outro. Porque você, desse jeito que você está, predisposta, suscetível, boboca, vai no bico de qualquer coisa que acontece, tem medo de água. Quer dizer, está danado. Água de rio, de mar e de piscina. Veja bem, uma pessoa adulta que está falando isso aqui, uma mulher. No livro 700 Experimentos, no capítulo Profilaxia dos Assédios Interconscienciais, o senhor diz que a técnica ideal de autodefesa anti-assediadora é a TENEPS. Sim, eu confirmo. Já li o manual da TENEPS, tenho local para a prática da técnica, tenho tempo e vontade, mas como iniciar sem antes ter resolvido a questão dos medos ou assédios? A superação desses medos ajudaria muito no meu processo evolutivo e interassistencial. Eu vou te contar uma. Presta atenção. Você vai arranjar uma sala, você tem a chave. Se tiver janela, você tranca a janela e roda a chave, chaveia a porta para ninguém entrar. Você vai ficar só lá dentro. Nessa sala, você tira tudo que tem, coisa assim secundária. Fica o mínimo possível, só você e a sala. Senta numa cadeira que não saia nada da cadeira, que ela seja sólida. Pronto. Você vai ter medo de quê ali? Presta atenção. Começa a pensar assim, aí você vai fazer TENEPS. Isso pode te ajudar demais. Já teve gente que curou a midorreia desse jeito que você está, só de fazer isso. Agora, o ideal seria uma sala, pode ser grande, pequena, não interessa, mas que não tenha muita coisa dentro. E outra coisa, que você domine tudo e tranca tudo. Como é que é? Ali não tem jeito de entrar, não tem nada. Como é que faz? Isso aí geralmente diminui o nível de medorreia da pessoa, e ela melhora. Outro, poderia nos descrever de que forma seria o futuro de um governo mundial, uma economia sem moeda? Por isso tem cara de comunismo. Sim, mas é um comunismo, é o supercomunismo. De que maneira a meritocracia se encaixa no mundo sem moeda? Hitler, Stalin, Lenin, Napoleão, Alexandre, toda essa patotinha sempre almejou estar no poder de um governo mundial. Se isso tivesse acontecido, teríamos tido uma escravidão mundial. Sim, mas isso não é governo mundial. Isso aí que você está falando é ditadura mundial. Governo mundial é outra coisa. Há um colegiado com um processo que domina tudo de uma maneira cosmoética. O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Qual seria o seguro contra a lunagem? Os serenões? Sim, seria. Agora, tem outras coisas também que vão ajudar o Estado mundial. Você esqueceu. São as colônias extraterrestres. A hora que tiver colônia fora da Terra, a Terra vai ficar pequena. O povo vai começar a dar mais valor para aquilo que estiver lá fora. Mas isso não vai demorar muito. Mas o Estado mundial também vai demorar muito. Até lá você vai estudando. Vai em frente. Eu vejo que você estuda, que você não é bobo, que você tem o processo de mental soma. Então, use esse mental soma para ver o que você faz. Eu estou vendo que você mandou outra pergunta, eu vou ler a próxima. Já faço EV, mas ainda não posso fazer TENEPS por uma questão circunstancial. Enquanto isso, você considera que, no meu caso, a melhor maneira de fazer assistência seria através da exteriorização de energia? Sim, mas conversar, instruir, esclarecer, tares. Parece meio lógico, mas me confirme, quanto mais exterioriza energia, mais estarei fazendo assistência? Depende, se a sua energia é boa. Se ela for ruim, pode ser que você está piorando o mundo. Sempre que for exteriorizar energia, devo visar alguém, um grupo de pessoas em particular, uma região no mundo com problemas, qual a melhor maneira de potencializar o processo? Aí a sua vontade de fraternidade, ajudar os outros, é que vai dizer.
Uma coisa eu te digo, você pode fazer, por exemplo, faça um livro para esclarecer as pessoas. Aí, faz um livro para esclarecer essa medorreia que o povo tem, igual essa pessoa que escreveu aí. Que tal? Você tem uma bela cabeça, usa seu mental soma, é o corpo do discernimento. Vamos nessa. Né? Que tal? Cadê seu livro? Sempre quando faço algum tipo de mobilização de energia, meus olhos ficam lacrimejando. Fato que me deixa em dúvida sobre a eficácia da mobilização. É a vovozinha. Aqui, ele está indo contra a mobilização. O problema é dele. Isso aí, se está dando processo nos olhos, é porque você não tem boa forma de energia. Você está fora de forma. Então, veja, isso aí é igualzinho os processos que dão na pele, os processos de parestesia, a mesma coisa. Fato que me deixa em dúvida sobre a eficácia da mobilização. Não, você tem que insistir, pois acabo achando que a sensação do corpo energizado advém desse lacrimejamento. Não, é a energia que você mexe que dá o lacrimejamento, como dá parestesia e dá outras coisas mais. Ou seja, acaba associando a um efeito eminentemente emocional, por mais que isso aconteça de forma espontânea. E é mesmo, é um efeito emocional boboca, seu, que está fora de forma. Como se fosse uma espécie de aditivo. O senhor vê algum problema nisso? Veja. Há uma burrice total nessa abordagem. Total. Não tem saída para isso. Não dá para defender seu posicionamento. Será que o meu umbigão está entrando na área? Totalmente. Ou devo averiguar o porquê desse lacrimejamento excessivo como aditivo para a mobilização? Não, o problema é insistir. Agora, falando agora, bem sério, sem brincadeira nenhuma para você. Isso aí acontece nas melhores famílias. Não se impressione muito com essas coisas, não. Uma coisa que seria bom é você pegar algum livro técnico e ler o que significa parestesia. Uma outra coisa também. Existe uma série de condições do sistema nervoso autônomo, o secundário, que a pessoa não domina, e ele é espontâneo. Isso aí, então, é que dá. Por exemplo, o próprio processo de formigamento que a pessoa passa, que às vezes é um tipo de parestesia, como também condições, por exemplo, o balonamento. Parece que a pessoa incha, ela fica edemaciada, cresce o rosto, a bochecha, aquela coisa. Isso tudo faz parte também do processo da energia. Você está em desenvolvimento, de modo que isso aí é normal. Agora, você tem que insistir. E não fica acusando o processo da mobilização com isso. Acuse sim o seu psicossoma, a sua falta de forma, entre em forma com o processo da energia. Você está fora de forma. Você está muito jejum ainda, está engatinhando. Agora, insista que você está no caminho certo. Em parafatologia, na última linha, o senhor poderia aprofundar sobre as paratécnicas do curso intermissivo pré-ressomático para profilaxia das patogêneses? O caso todo é o seguinte: a pessoa vai para o curso intermissivo, então aí ela começa a dar valor para tudo que ela lembra das vidas anteriores dela, principalmente a última vida, e começa a ver as bobagens que ela praticou na última vida. Aí ela vê que tem umas bobagens maiores que ela precisa dar um jeito de excluir, de eliminar aquilo para a próxima vida que ela vai ter. Então, o curso intermissivo começa a orientar a pessoa nisso. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, ela é muito egóica. Então, era um cara que, mão de vaca, miserê, que emprestava dinheiro e cobrava juro alto para os outros, quer dizer, uma agiota, que era na vida anterior. Então, ele não tinha processo de manifestação mais aberta de fraternidade. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa consciência e levam para ver que existem outras humanidades. Leva para outro planeta, vê como é que tem, extrafisicamente, a situação, como é que é, um monte de parapopulações que tem para a pessoa pensar grande e não ficar com pensamento de topeira dentro de um buraco na Terra. Com isso, ela aumenta a sua cosmovisão da megafraternologia e ela melhora. Estou dando um exemplo. Assim, então, as várias pessoas que têm uma tendência ruim, elas vão melhorando por uma indicação melhor que o curso intermissivo vai dando. Junto com isso, no curso intermissivo, ela vai tendo uma ampliação das abordagens a respeito da vida humana e do que é a inteligência evolutiva, o arcabouço do processo de desenvolvimento intraconsciencial, o que é a cosmoética, o que é a prioridade evolutiva. Com isso, a pessoa sai desse processo das patomimese, que é a acomodação mimética que a pessoa tem aqui.
Esse verbete hoje não é para o nosso povo do voluntariado, eles não estão mais na acomodação mimética. A maioria já está trabalhando, não, 90%. 10% eu deixo conta de vocês. Mas agora, os 90% é todo mundo. O voluntariado já mostra que a pessoa não é mimética. Pelo contrário, eu aqui de vez em quando tenho que combater, que a pessoa arranja 11 coisas para fazer, está assim, está errado, tem que diminuir isso aí. Então vamos entender, esse verbete hoje não é para vocês, é para vocês ajudar os seus assistidos. Outro, gostaria de saber de que forma ajudar as pessoas que estão na condição da autoacomodação mimética de maneira cosmoética. Aí não está, né? Se está numa acomodação mimética, não pode estar cosmoética. Tem algum processo contraditório aí, não pegou bem. Examina bem isso, é justamente o que eu estou falando. A nossa turma aqui, geralmente, eles não têm acomodação mimética. Eu tenho que estar segurando o povo para não haver dispersão. Dispersão de que modo? Devido à polivalência e à versatilidade. Outro, estou lendo a biografia de Joana d'Arc, por ela mesma, ditada a médium Hermance de Faux. Fui atrás de biografias dessa médium e sempre encontro a lacuna referente à ruptura dela com a Sociedade Espírita Parisiense e com Kardec. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento ou indício do motivo dessa ruptura. Não, eu não tenho. E outra coisa, as federações, esse negócio todo, eles sempre evitaram falar nesse assunto, que isso aí vai contra as coisas da herança histórica de Allan Kardec. Então tem muita coisa que eles não tocam nesse assunto. Esse aí é um deles. De modo que é difícil de achar o que é que tem. É bom olhar. Uma pessoa que estudou muitas coisas de Allan Kardec foi o nosso amigo lá de São Paulo, Dr. Canuto Abreu. Olha aí as coisas do Dr. Canuto. Mas é que lá ele só mexe o processo de evangelho. Joana d'Arc é mais difícil. Mas então, voltando aqui à nossa acomodação mimética, quem é que está com o microfone? É você mesmo, é a Adélia. Na página 18 ali, na tecnologia, o senhor comenta a tecnologia, a aplicação da técnica da cosmoética destrutiva quando prescrita pela equipe Tex Amparadora. Você poderia dar um exemplo aí dessa... O problema é o seguinte, você está trabalhando uma opção de coisa aí. Aí lá pelas tantas, vocês vão arranjar uma sede para fazer esse trabalho da equipe. Chega lá, o local que vocês estavam fazendo tinha sido um matadouro, sabe, de galinha. Entende? Então, o que é que vem a consciência então e fala para vocês, ó, derruba tudo que tem, limpa tudo que tem aí, constrói um ambiente adequado, novo, e faça um jardim em torno. O que você acha? Explica. Pode ser também aplicado a uma consciência para poder fazer ela acordar também, alguma coisa desse tipo também, né? Mas isso nós já estamos fazendo o tempo todo. O problema é acabar com aquilo que não presta do passado e colocar uma coisa nova no lugar. Você pode falar algumas verdades para ela também e deixar bem claro. Verdade, às vezes, é uma coisa boa. A maioria do povo procura tirar o povo fora, mas, às vezes, uma verdade até aguda dessas cirúrgicas, críticas, ela pode ajudar muito. A gente percebe muitas vezes que tem que dizer, olha, você tem dúvida de que o teu passado foi mais ou menos por aqui? Você tem alguma dúvida disso? Não. Então... Eu nunca sofri com negócio nem de dúvida, nem de impasse, nem de dilema, nem de tiratema, nada disso. Nem de conflito grande. Eu nunca tive nada disso. Pois é, Aqui, ó, e não acho que eu seja grande coisa, não. Eu sou um pré-serenão. Se um pré-serenão pode viver sem essas coisas, pensa bem o resto. E a pessoa... Eu sempre pensei isso. Então, por exemplo, esse negócio de mutatacon é besteira também. Está consolando os outros demais, também está errado. É o que acontece com aquela mulher que eu falo aqui, que perdeu o filho porque fez um aborto. Depois ela tem 3 filhos, ainda chora até hoje, o povo tudo consolando. E ela, a mártir. Você está entendendo? 28 anos depois, ela ainda como mártir. Que nada, tem que dar uns tapas nessa mulher, puxar a orelha dela. Acorda, anybody home? Tem alguém aí dentro? Então, isso é cosmoética destrutiva. Porque para conseguir... Eu fiz isso demais, até no movimento espírita.
Para poder tirar a pessoa dessa zona de conforto, dessa medorréia, vamos dizer assim, é difícil. Pois é, mas essa zona de conforto, de medorréia, às vezes é tapiação também, você sabe, né? Que a pessoa quer bancar heroína. Todo mundo está aplaudindo, ela está sob os spots, as luzes. Aquilo ela se sente bem. Entende? Está exercendo ou interpretando o papel de heroína. Você está entendendo? Uhum. Isso aí é terrível. Tem muita gente assim. Agora, a maioria dessas vítimas dessa bobagem, tudo é mulher. A maioria. O homem, às vezes, não tem muito ambiente para ele. A mulher tem. A mulher sempre acha ambiente para essas coisas. Entende? De modo que é um problemão isso aí. Agora, automimese, gente, é uma coisa que a gente tem que estudar muito. Todos nós podemos ter ainda algum remanescente de automimese. Mas agora aqui, com as nossas coisas, com essa carga de informação do curso intermissivo, e depois essa recarga de informação das terturas e da conscienciologia, isso aí diminui, né? Já não fica tanto, fica um pedacinho, um resíduo. É um remanescente, coisa à toa, mas não tem muita coisa mais. Por isso que é que eu acho, hoje nós estamos combatendo o excesso. A pessoa que vem com 11 funções que ela está exercendo como voluntária em várias licenças. Fala, tem paciência, está errado. Isso aí não está certo. Então eu falo, olha bem o que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar demais para fazer assistência, me deu infarto, 28 anos. Passei da conta, workaholismo, presta atenção. Nós não podemos ter isso mais. E eu tenho que falar essas coisas, porque eu senti o negócio no couro, na pele. Pega para você. Agora, isso faz só 50 anos, faz meio século que eu fiz isso. Nesse meio século, de lá para cá, eu acho que eu não fiz mais excesso bravo de nada. Tudo que eu fiz foi muito autoconsciente. Quer dizer, o negócio do infarto valeu como missão para mim. Eu tinha 28, estou com 78, são 50 anos. Eu não lembro de coisa brava, assim, excessiva, nada. Eu tenho uma tendência de fazer coisa excessiva em matéria de pesquisa, de estudo, de leitura, mas eu, geralmente, eu paro. Eu vejo o negócio como é que é. Só aproveitando o embalo, então, já que o senhor lembrou, o senhor teve um caso com 28, outro com 38, e assim vai. Com 78 agora, o senhor está prevendo alguma coisa? 78 eu sou obrigado a enfrentar o trio Parada Dura. Esse já faz anos, né? Não tem nada com você, mas tem com o trio, tá certo? Isso aí é o negócio sério. Mas agora, para 78, você não está prevendo nada de assim, terminar alguma coisa, começar alguma coisa nova? Não, agora veja, até hoje a gente aprende certas coisas, né? A última que eu estou aprendendo essa semana é com o iPad. É um negócio que eu não sabia. Eu já tenho uma explicação, agora conversei também com o meu chefe ali, ele também confirmou o que eu pensava, etc. Agora vou conversar com meu filho para confirmar se ele fez isso, consciente ou inconscientemente. O caso é o seguinte, eu pedi para ele injetar tudo que pudesse no iPad de matéria de informações. Então, tem jornais, tem televisões, tem aquela coisa toda. Uma das coisas que ele pôs foi a CNN. Agora, a CNN, ele falou, a CNN é complexa, que tem uma opção de coisa que tem aí. E me deixou. Agora, eu estou lá, o iPad está desligado, está na mesa, eu estou trabalhando no computador. Daqui a pouco ele dá uma campainha, tom! Eu chego lá, ele está ligado, está lá, última notícia, tal, última hora. Tá? O que acontece na Bíblia, acontece, e tem o horário, tem tudo. Aí eu vou lá e desligo o bicho. Passa uma temporada, daqui a pouco ele, tom! Chego lá, a última notícia, tal. Quer dizer, eu não sei se o Arthur colocou isso de propósito ou se não foi, porque isso aí tem um jeito de colocar, né? Propósito ou não. Mas agora, essa é nova. Eu pergunto para vocês, os computadores, esses placas, esses troços que vocês têm, chamam a atenção e dá notícia de última hora para vocês? Eu acho que a maioria aí não sabe nada disso. Então, vale a pena ver essa. Agora, ó, não pode assustar, principalmente a primeira vez. A hora que deu aquele negócio, eu falei assim, bolas, eu não tenho buzina aqui em casa, não tenho campainha. Que negócio, vou olhar e tinha aceso, está lá.
que estava na mesa do lado, sabe, o iPad. Ele chama do CNN e dá a notícia. Ah, ele chamou a atenção de vocês? Depois ele desligou? É. Ele liga e desliga, né, por ele mesmo. Tem um programa, chama-se TweetDeck, que ele também faz isso. Pois é, não, é esse aí, ó. É esse mesmo aí, ó. É o mesmo que ela está falando? A CNN é das mais complexas que tem. Muito amplo o negócio. O aplicativo. No caso desse da CNN e outros de notícias, costuma ser já na própria instalação do aplicativo, ele costuma perguntar: você quer ativar a notificação de push? Isso. Então, aí você recebe essas notificações sempre que houver alguma novidade. Quer dizer, a gente fica up-to-date. Você está entendendo? Atualizadíssimo a respeito das últimas coisas. O cara enfiou o dedo no nariz, aparece a memória e tem o horário. Entende? Tem tudo lá. O que é interessante agora, é preciso saber, né? Não pode assustar. A primeira coisa também, não deixe o iPad no seu quarto, porque senão ele te acorda. Isso é a última também, precisa ter cuidado com isso aí. Eu estou dando a dica porque é uma coisa nova, eu não sabia dessa assim, tão eficiência, com tanta eficácia, entende? Eu estou impressionado. Será que o cardápio do Obama também dá esse tom aí? Tá, na mesma hora eles já falaram que ele vai falar no Teatro Municipal, porque depois do negócio lá da Líbia, estão com medo dele aparecer na rua. O caso dele é esse. E outra coisa, um monte de cara tomando conta dele. Só lá no teatro são algumas centenas de secreta, tudo funcionando. Mas aí a pergunta, será que dá para desprogramar esse tom aí dele? Dá para desprogramar? Dá para programar o iPad. Eu estou instalando aqui, vou dar uma olhadinha e já te respondo. Se você instalar, daí a pouco ele vai fazer barulho aí, pode esperar. De quando em quando ele está lá dando a notícia, as últimas que saíram. Agora, a CNN é das mais eficientes dessas televisões todas. Professor, agora aqui na parafatologia, é uma que você já respondeu para o internauta, né? As paratécnicas do curso intermissivo. Mas eu queria a última e penúltima linha da parafatologia. Agora eu queria saber o seguinte, como é caso de intermissivista, essa automimese seria uma coisa mais branda, isso? No caso, porque... É mais branda, mas agora, veja, mesmo assim ainda tem, né? Tem. Porque a pessoa não vira santo de uma hora para outra, o negócio é bravo, demora. Tem que resolver todas as picuinhas que foram feitas, acumuladas no passado. Que você falou que com a gente já não acontece isso. E eu vi aqui também a perfilologia, ela só apresenta pessoal abaixo da gente aqui. Mas tudo bem, mas ainda nós devemos ter algum resquício de... Pois é, mas é esse povo, né? Outra coisa, olha na hominologia que você vai ver. É o vulgares. Mas não, também... o pior é esse aqui, o Homo sapiens autofagiários. Ele mesmo engole ele mesmo, ele come a si próprio. Que o apriorota. O pessoal o auto-obsessus. Tem todos eles aí, são os casos clássicos do negócio. Também tem não sei se seria uma explicação, o primeiro curso intermissivo, quer dizer, a pessoa ainda não passou pelo curso intermissivo. Mas ela, a primeira coisa que ela vai fazer na vida é combater o que está errado do passado dela. Isso é o óbvio, todos nós vamos procurar isso. Isso é da própria natureza da consciência. Né? E aí a pergunta, nós talvez já combatemos as coisas mais pesadas já a partir do curso intermissivo? Já alguma coisa já dá uma vacina, né? A pessoa não vem do jeito que era na outra intermissão. Ela está melhor. Isso aí vale a pena pensar. É muito sério. Professor Waldo, aqui no ar. Aqui no ar. Na página 18, na sindromologia, o senhor fala aqui os riscos do cérebro sem desafios para a síndrome de Alzheimer. Onde é que está? Página 18,
Sindrominologia, A síndrome, tá? sim. O senhor fala Os muito... riscos do cérebro sem desafios para a síndrome de Alzheimer. Isso. O caso é o seguinte, quem não usa o mental soma é mais predisposto a ter o mal de Alzheimer. Tá, tudo bem. Como é que fica essa condição no extrafísico? A pessoa às vezes passa 5, 10 anos nessa Não, condição. no extrafísico tem a paracomatose. E o A cara... pessoa fica na comatose. Tá, e ela fica depois quanto tempo? A pessoa ficou 5 anos aqui. Tem gente que está lá na baratosfera há séculos. Pensa bem. Não é fácil, não. Por isso que tem que ter essa mudança, tem que ter um choque, às vezes grupal, coletivo, no problema todo. Por isso que tem transmigraciologia. É o jeito. Não tem outra saída, o que vai fazer? Tá, muitas vezes a gente vê que às vezes a pessoa passa por um trauma Agora, na vida que ajuda. aonde você pode ver umas coisas dessas com muita segurança é ir nesses depósitos de múmias vivas. Por exemplo, certos hospitais psiquiátricos antigamente tinha esse povo todo. Você está aí, está lá aquela pessoa, está o outro, está um que fica andando, o outro que está lá, totalmente alterado. Isso aí é um dos lugares mais tristes, mais difíceis que tem. Entende? Ali é uma reprodução da baratosfera. E é uma reprodução grosseira, que na baratosfera ainda é pior que aquilo. Porque lá na baratosfera a pessoa pensa que aquela condição, vamos dizer, patológica, ela é eterna, vai ser sempre daquele jeito. Então ela se acomoda com aquilo. Isso é terrível. Agora, tem alguns casos, a pessoa às vezes está numa condição, uma patologia até neurológica, mas a consciência em si, ela consegue, vamos dizer assim, transpor essa condição. Consegue, mas agora esse povo, quando está muito alterado aqui, que entra nessa condição, que ele vira um zumbi, esse geralmente está muito alterado, porque não é só às vezes o corpo que está alterado, não é só o cérebro, mas ele tem alteração paracerebral também. Então é uma parapatologia, a coisa mais profunda. E como é que a gente pode, assim, olhando de fora, tem alguma... Como é que o senhor identifica se é um problema do cérebro ou do paracérebro? Você nota também pelas energias se é só dele ou se tem mais gente. Às vezes você chega perto da pessoa e fala, não, aqui tem um exército, tem um regimento contra essa pessoa. Onde ele vai, o negócio é terrível. Isso tudo tem. A pessoa percebe. Com demente, com o paciente psiquiátrico, assim, esse mais avançado, que está lá caminhando para um processo já de imbecilidade muito grande, de oligofrenia braba, você está entendendo? Você percebe direitinho o que é o processo de assédio, de possessão, de tudo isso. Convivendo com ele, você vai ver direitinho como é que é. E agora, num caso Eu assim... não posso indicar para as pessoas, quando elas têm uma possessão, que elas vão no lugar desse para estudar. Mas se ela estudar a si mesma, ela vai ver que ela é um hospital psiquiátrico ambulante. Está entendendo? É uma enfermaria psiquiátrica. Tem muita gente assim. Se ela começar a perceber isso, ela mesmo melhora. Agora, uma pessoa de idade, às vezes é comum a gente ver no nosso meio familiar, que à medida que vai avançando a idade, a pessoa vai perdendo a motivação para as coisas novas, a pessoa vai se fechando em si, né? O que a gente pode fazer, assim, É fazer com que a pessoa mantenha a sua intelectualidade, que ela funcione com associação de ideias, com elaboração de pensamento, com o processo da cabeça, os dicionários cerebrais. Quanto mais ela manter isso, menos possibilidade de cair no mal de Alzheimer. Agora, lembre-se, a turma, eu já falei aqui, trouxe até um livro para mostrar para a turma. O povo já está entrando no mal de Alzheimer na meia-idade. Com 40 anos já tem gente já começando com mal de Alzheimer. Uma outra coisa, Alzheimer é um processo muito sério de genética. Se na família da pessoa tem, é bom ela ter uma vida intelectual. Então, deve vir trabalhar com a gente no holociclo, na holoteca, trabalhar com os cursos, mexer com o problema da cabeça. E outra coisa, cadê o artigo, cadê o verbete, cadê o livro? Isso tudo ajuda a pessoa a evitar o mal de Alzheimer. Agora, essa condição que o senhor falou agora há pouco, de hoje, com jovens aí com 35, 40 anos terem, é fruto do processo até mesmo da vida acomodada, na condição da facilidade que a vida moderna Aí oferece? é uma porção de fatores confluentes, né? Primeiro é a genética. O segundo
é uma pessoa que é superficial, ela não entrou em nada. Então, tem dicionário cerebral muito pequeno, tem uma preguiça enorme, tipo Lula, dá azia quando vai ler, aqueles negócios desse jeito. Então, esses são os perigosos que têm problema, porque ele fica sempre com outras coisas. E essas outras coisas quase sempre têm relação com afetividade, emoção, psicossomática. Por exemplo, o Lula era assim, é tudo na base do psicossoma. Entende? Agora, por exemplo, o Obama vem aí, convidaram ele e o Fernando Henrique para receber o Obama. Ele recusou. Está lá no CNN, agora de madrugada está lendo. O Lula recusou encontrar com o Obama, não quer saber hora nenhuma dele. Porque fez uma opção de besteira, né? Tudo da esquerda, aquele negócio, dando valor para os loucos. Aquele Armando Já, né? Armando Já, lá do Irã. Pois é, esse povo todo. Então ele não pode mesmo. Né? Onde é que ele vai pôr a cara perante o homem? No entanto, esse homem falou que ele era o cara. Cara de pau, né? Deve ser. Faltou ao Obama explicar. Ele é o cara de pau. Uma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas olha, pode falar. Professor, sobre a tertúlia de ontem, no finalzinho o senhor falou sobre queima de etapas através da taquirritmia. O senhor se referia à escala evolutiva? A escala evolutiva é o processo da pessoa fazer as coisas com mais harmonia, com mais segurança, com mais certeza, vamos dizer, com mais equilíbrio. A taquirritmia é isso. Tá, mas quando Uma o senhor fala pessoa queima que de chega na etapas... taquirritmia, ela inevitavelmente ela vai se interessar cada vez mais para a dinâmica da escala evolutiva. Ela vai querer andar, ela quer ir à frente, quer ir avante. Entende? Mas tem jeito de queimar a etapa, aquela lá da escala? Tem, vocês estão queimando etapas. Por incrível que pareça, até você. Está queimando etapas. O caminho é por aí. Tá bom, obrigada, professor. Professor, aqui, ó. Na página 17, na estrangerismologia, o senhor poderia aprofundar os 2 itens? O apego à self-performance conhecida na fuga, autoenfrentamento do desconhecido. Então, você veja bem, a pessoa, ela tem lá uma, vamos dizer assim, uma tendência, ou ela tem, vamos dizer, um potencial, ela tem um perfil de alguma coisa positiva, ela tem um talento que ela consegue desenvolver. Agora, nessa situação, então, ela fica só com isso e não quer enfrentar nada que seja novo. Então, ela chega aqui, vê as coisas que nós falamos de parapsiquismo, ela tira o corpo fora. Não, eu vou ficar só com as coisas que eu faço de arte. Eu me sinto melhor nisso. Isso aí é auto-mimese. Agora, a revivência monopolizadora dos flashbacks improdutivos. É aquela pessoa que tem uma opção de coisa recorrente. Então ela tem sonho, pesadelo recorrente, ela fica só com aquilo e não sai disso. A vida toda, aquela recorrência onírica mantém a pessoa no mesmo lugar, marcando passo, ela não sai dali. Então, até um certo ponto, é uma espécie de uróboro. Você está entendendo? Uróboro. Ela está no mesmo lugar e não sai do lugar. Então ela anda milhares de quilômetros sem sair do lugar. É o círculo A esteira aeróbica não é só isso, não é mais do que isso. Ou seja, ela fica num círculo vicioso, né? Círculo vicioso. É isso? Agora, o círculo virtuoso só existe com a dinâmica na escala evolutiva. Essa que nós estávamos falando aí, Tomara. Professor, você falou agora do Canuto de Abreu. Ele tinha uma biblioteca muito grande, muito específica. Sobre evangelhos. Isso, mas ele tinha alguns documentos. O Wallace acertou a biblioteca dele. Eu manuseei a biblioteca dele. Pois é, a minha pergunta é, onde está essa biblioteca agora, você sabe? Foi dado lá um negócio da família que passou não sei o quê, foi para uma das instituições assistenciais dele. Ele tinha uma porção, né? Isso em São Paulo ou em Taubaté? São Paulo. São Paulo. Então, agora, não sei se é São Paulo capital ou se é São Paulo interior. É uma delas. Eu nunca vi, eu não fui mais para ver isso aí.
Agora, Não tinha mais contato ele com tinha documentos do Kardec naquela biblioteca dele? Não era bem documento do Kardec, ele tinha documentos históricos do processo lá da França, é o cara que mais estudou isso. Mas a paixão dele era o processo do Evangelho por fora. Ele escreveu o Evangelho por fora, saiu. Tem aí, né, filha, que tem. Evangelho por fora, pega lá que você vai ver. O homem era erudito, sabia aramaico, um monte dessas línguas mais secundárias. E ele tinha um cara que conhecia também, que era poliglota, que ajudava ele. Nesse Evangelho por fora, que só publicaram agora em 90 e pouco, depois que ele morreu, pegaram os dados dele e publicaram. Aquilo está tudo na bruta, o livro dele, chama Evangelho por fora. Você vai ver como ele é profundo. Sim. É um dos caras do movimento espírita que era mais assim, culto, erudito. Dentro daquilo. Foi ele que me convidou para tomar conta das empresas todas que eu recusei. E que o Oswaldo de Castro aí olhou para mim de lado, não queria saber mais, que achou que eu estava doido. Todo mundo está louco, achou que eu estava louco. Mas não sabia que eu não ia ficar nem no movimento espírita. Agora, como é que eu ia cuidar daquelas obras em sã consciência? Como é que a minha consciência ia aguentar fazer aquilo? Tinha cara que falou, mas Valdo, tudo que você está querendo, você pode fazer ali dentro. Com esse negócio, é um patrimônio enorme disso aí, são milhões, né? Eu falei assim, não, mas é que eu teria que ver tudo, Allan Kardec, principalmente o Evangelho. Eu não estou nessa, banana com esse negócio. Agora, por acaso você lembra que instituição é essa, o nome da instituição que ele doou à biblioteca? Por acaso você lembra? Não, eu nem sei, não me falaram, eu só sei que passou para uma dessas instituições. Deve ter sido aquela que é uma maior delas, sabe, de assistência espírita. Tem que olhar. Ela deve estar. Agora, ó, se telefonar para o povo da família dela, eles devem indicar, saber onde é que está a biblioteca, eles vão querer. Isso aí chama atenção. Diversas vezes sonhei que estava em local perigoso. Quando me dava conta, me encapsulava, ficando invisível a todos os que estavam no ambiente, somente com um comando mental. Eu fazia isso mesmo antes de ouvir falar na Conscienciologia, mas sempre em sonhos. Me chamou a atenção, pois dias atrás, durante a tertúlia, foi comentado algo sobre invisibilidade por meio do encapsulamento. É possível aprofundar o assunto, mesmo não tendo domínio da energia? É possível ter domínio na prática da invisibilidade? Sim. Há um processo aí interessante. Eu fiz algumas experiências dessa com amigos nossos no Rio de Janeiro. Você sabe, eu morei no Rio 32 anos por aí. Agora, morava, a maioria desse tempo todo, eu morei em 4, 5 lugares lá, mas pouco tempo. Onde eu morei mais tempo foi em Ipanema. Lá em Ipanema mesmo, junto do povo, que eram os maiores intelectuais do Rio, aquele negócio todo. Tudo era a chamada República de Ipanema, que o Pasquim gostava de chamar, a República de Ipanema. Agora, então, o que se passa? Eu saí, então, de casa em Ipanema com 2, 3 que ficavam observando. Então, eu falava com eles, o que vocês querem hoje? Quer que todo mundo me veja ou quer que ninguém me veja? Aí, se quer que todo mundo me veja, eu entrava com energia e abria as comportas. Até os cachorros vinham, começavam a latir e vinham para o meu lado. Isso eu passava até na praia para ver como é que era, encontrava com o povo, porque em Ipanema muita gente me conhecia, então era fácil fazer isso. Agora, no outro dia, então, hoje nós vamos passar o mesmo itinerário e para ninguém me ver. Então eu julgava, me encapsulava, deixava os caras mais atrás e saía. Ninguém chegava até onde eu estava. E eu passava incólume. Os caras viam a diferença de um dia para o outro. Quer dizer, então, na prática, isso tudo é possível. Tudo por causa do processo de energia. Então, você veja bem, na hora que você tem pensamentos negativos, você vai afastar as pessoas. Na hora que você tem pensamentos positivos, você vai atrair, vai aglutinar as pessoas em torno de você. A invisibilidade começa por aí. Se a pessoa começar a estudar o processo da invisibilidade assim, isso na prática funciona, por incrível que pareça. As consciências livres têm senso de humor, riem de piadas, pergunte para elas. Poderia comentar em Estrangeirismologia, página 17, o apego à self-performance, conhecida na fuga ao autoenfrentamento dos conhecidos, eu já falei sobre isso. Minha página, para patologia, quinta linha, a estadia na baratosfera, consolidando os a mesma página, quinta linha, automimetismo patológico. Pode comentar?
A estadia na maratosfera é o seguinte: as pessoas que estiveram lá nos inferninhos, ou infernões, elas vêm e estão curtindo aquela situação. Por isso que tem aqui, ó, na remissiologia, existe um verbete que eu indico para você. Antepassado de si mesmo. É baseado nisso. Antepassado de si mesmo. Você vai entender o que a gente quer dizer com isso. Com certeza sou isca inconsciente. Muitas vezes sinto essas situações e procuro fazer ver, mas não tenho domínio ainda. Assistir às tertúlias ao vivo faz com que os amparadores façam desassédio em termos, né? Não é uma condição ideal, mas eles fazem o que eles podem. Outra, onde posso aprofundar o estudo sobre queimar etapas? Estudando evoluciologia. Pegue a Enciclopédia da Conscienciologia, põe no Find, na busca, evoluciologia. Você vai ver queimar etapas. Depois você põe etapas, que você vai ver que tem muita coisa falando em queimar etapas. Peço essa informação em razão de estar me organizando para iniciar a técnica de mais um ano de vida. Se o senhor tem alguma sugestão, quando você puder, você vai conversar com a nossa amiga que está aqui. Você quer dar o seu telefone, por favor? Que é a Beth. Telefone, mas antes eu queria falar o seguinte: nós estamos com o curso pronto, vai ser dado pela PEX. Por isso que eu estou falando para você falar. Isso. E ele vai estar acontecendo, o primeiro módulo vai sair a qualquer momento a divulgação, em julho. Seria o curso modular, para acompanhar o aluno fazendo toda a técnica durante um ano. Mas o telefone é 30 27 35 37. Também gostaria de otimizar o início da TENEF nesse período dos próximos 365 dias da técnica. Já estou me esforçando para fazer a pré-TENEPS. Minha companheira também está decidida a iniciar a técnica de mais um ano de vida. Isso é positivo, nós dois ao mesmo tempo praticando essa técnica? Sim. Mas agora, ó, presta atenção que aquilo que um precisa é diferente do outro, tá? A técnica de mais um ano de vida não vai funcionar tudo igualzinho, não. Eu não admito isso. Não existe isso. Todo mundo tem experiência diferente. De modo que o urubu observa, porque as aplicações das técnicas vão ser diferentes. Outra, hoje tive a ideia mais clara que a TENEPS é de fato mais Tales. Ah, sei, caiu a ficha. Ele é de Santa Catarina, sei. Mesmo ainda estando engatinhando, percebi que quando a consciência é atendida e desperta durante a TENEPS, ela acorda para a realidade. Opa! Gostaria que aprofundasse sobre o tema. Não, é por aí, você já captou o que interessa. É por aí, vamos em frente. A consigne nessa vida bipolar traz essa condição do paracérebro de outras vidas? Pode ser, mas pode ser também um processo genético que acelerou o problema ou intensificou a condição patológica. Ou a herança genética, então é isso, ó. Ou a herança genética do seu novo soma pode fazer com que a mesma adquira a bipolaridade sem nunca ter tido essa patologia em outra vida. Sim, essas duas coisas podem acontecer. Professor Valdo, eu queria fazer só a retificação do número que eu inverti. Sim. 30, 25, 37 e 35. 30, 25, 37, 35? 35. DDD 45. É 40? Não, fala tudo de novo. O código 45. O número do telefone 30, 25, 37 e 35. Outra vez, vamos. Eu vou 30, 25, 45. 37 e 35. Senão, número a gente não pode confundir. Se falou confuso, todo mundo fica confuso. Sinto que o meu caminho está meio trancado. Pareço sempre andar em círculos. Não aguento mais ficar assim. Quero dar um basta nisso. Quero olhar para frente. De que forma faço para me levar dessas amarras? O melhor livro para ler seria os 700 Experimentos da Conscienciologia. Olha, esse vai te dar um belo abalo. Pode estar certo. Se você não entender, você marca tudo, depois traz aqui para a gente conversar. Tem muita gente que pode esclarecer você. Já tem gente que já estudou os 700 experimentos, experimento por experimento. Tudo separado. De modo que vale a pena. Professor. Tem muita coisa para a gente ver. Aqui. Pode falar.
Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho melhor essa questão que o senhor trouxe agora. A gente chegou recentemente, o senhor estava falando sobre o pensamento positivo, negativo e o princípio da invisibilidade. O que é que você quer saber? Eu gostaria de entender essa relação, como o caso funciona. É o seguinte, uma pessoa, ela está dentro dela. Ok. Ali está cheio de pestilência porque ela está pensando mal. Sim. A outra pessoa, dentro dela, está cheia de perfume. Sim. E néctar. Sabe? Porque ela está pensando bem. Ok. Essa que está com néctar vai atrair todo mundo. Aquela que está com a pestilência vai repulsar. Ou refugar. Sim. Sem ou falar vai uma pôr palavra. repugnância em tudo. Ninguém vai aparecer perto dela. Nesse sentido. Isso é a vida. Todo mundo é assim. Agora, qual é a relação disso com o princípio da invisibilidade? Eu acho que eu entendi que... Princípio de quê? Invisibilidade. A invisibilidade é muito importante. Pelo seguinte, se você se fecha em copas, ninguém vai chegar perto de você. Você fechou. Eu entrei numa bolha. Ninguém vê que existe a bolha. Ninguém vai chegar perto. Eu cortei as amarras e cortei os contatos, entendeu? Pelo próprio estado vibracional. Agora, isso que eu faço na questão é justamente isso. Eu me fecho. Porque uma coisa eu posso chamar atenção, outra coisa não. O povo que está comigo, às vezes, sabe o dia que, sem querer, eu estou chamativo. É aquele negócio do chamativo. Eu vou ao shopping, todo mundo vem atrás de mim. Você está entendendo? Sim. Aquilo que às vezes o trabalho que eu estava fazendo começou a mexer, a gente exteriorizou muita energia, você está com um negócio, sabe como é que é? Grudento. Está grudando em todo mundo. Sim. Então aí é um problemão. Quem anda comigo, às vezes sabe, eu já falo, hoje, cuidado, é capaz de aparecer um monte de gente aqui. Aí vem as pessoas, quer tirar retrato comigo, fotografia, o outro vem me cumprimentar. É um monte. Eu, geralmente, quando vou, me encapsulo, para não chamar muita atenção. Então... Agora, ó, às vezes eu vou no shopping no dia que tem menos gente, isso acontece. Entende? Essas coisas todas tem. Agora, ó, e no Rio era assim, no exterior era assim, nos lugares que ninguém me conhecia era assim, em vários lugares, minha vida inteira foi assim. Eu fiz experiência, tudo quanto é jeito sobre isso. Então, na realidade, o senhor, por ter muita força presencial, pode não fazer nada e passar e chamar a atenção, ou entrar num processo de encapsulamento através do próprio EV e passar incólume nesse sentido. Então. O caso é esse. Agora, as últimas que eu fiz mesmo no Rio, foi para mostrar para o povo como é que era isso, processo de energia. Ok. Alguns eram daquele povo que às vezes andava comigo de madrugada e tal. Entende como é que é? Porque eu andava muito, né? Eu fazia caminhada. Às vezes às 4 horas da manhã. Eu sou um cara da noite, né? Eu e os gatos funcionamos à noite. Agora, professor, existem duas situações onde a pessoa se encapsula. Uma realmente é nos cursos, pelo pensamento, que é feito um encapsulamento, porque a pessoa não está de acordo com o campo. E outro é esse processo do autoencapsulamento, né? No processo do autoencapsulamento, o que eu tinha percebido, ou o que eu imaginei, é que a pessoa se fechava, não no sentido de não chamar atenção, mas mais no sentido de proteção. É de autoproteção, é o primeiro que tem. Esse é o primeiro, mas não é só isso, junta tudo. Ah, ok. Quer dizer que o fato dela também ter a questão da autoproteção automaticamente faz com que ela, de uma certa forma, passe menos percebida. O Moacir não está aqui não, né? Eu fiquei sabendo hoje de uma bela piada aí conosco. Você sabe que apareceu uma gatinha aí. Eles falaram que era uma gatinha, mas ninguém nunca pegou a gatinha. Então, vieram me perguntar o nome, eu dei. Aparecidinha Cidinha, que era Aparecida, ela apareceu. Agora, ela ficou amiga, chegou perto, o Moacir parece que examinou, é o macho. Então, é o Cidinho. É uma piada. Agora, ó. Essa é a segunda vez que eu vejo isso na minha vida. Aqui, ó. Não, é o Cidinho. Não, é o Cidinho. Vai, mas ele é Aparecidinho. Ele não é Aparecidão, esse negócio é feio. Agora, o caso todo é o seguinte. Lá em casa, a minha mulher, na época que eu tinha minha mulher, aquele negócio todo, eles arranjaram para ela um papagaio. E o papagaio
gostava muito, e ela começou a gostar demais do papagaio, não podia soltar o papagaio nem de nada, tinha que cuidar, porque quem deu era um negócio muito sério, havia muita afetividade naquilo. Então, o que se passa? Foram examinar a situação e a gente comprou, tinha uma gaiola que não era uma gaiola, uma verdadeira casa enorme, de pendurada no teto, que negócio todo. E ele, o papagaio, gostava demais de falar e ouvir a própria voz dele. A gente falava uma opção de coisa. Então, foi dado o nome de Zé Carioca para o papagaio, porque ele falava muito, Rio de Janeiro, e aquele negócio do papagaio muito bonito. Aí, com o tempo, fomos examinar, veio um cara que foi examinar e descobriu que era uma fêmea. Então, como é que faz? É justamente o contrário disso aí, entendeu? O papagaio era macho, não era macho, era fêmea. Agora aqui, a cadela não é cadela, é macho. Então o gato aqui, ó, veja bem como é que é possível. A vida é assim, tem dessas coisas inesperadas. Tudo a gente tem que examinar in loco. Tem que ver diretamente. Se não fizer um exame de anamnese direto, não dá para saber, né? Fica tudo na base da literatura. Professor, mas fala, Márcio. No caso do... Hoje o jovem, ele tem bastante coisa, está interagindo com coisas novas, a informática, né, como o senhor tinha falado até na outra tertúlia. E como que a gente pode identificar no jovem a acomodação mimética? Porque muitas vezes... O jovem, por exemplo, que não segue as nossas coisas de tertúlia, que não faz artigo, que não escreve verbete, que nem está preparando um livro, ele é mimético. Uhum. O que você acha? Eu estou dando um exemplo acachapante, mas não é verdade? Uhum. Ele tem que começar a funcionar com isso. E qual que seria... Você já escreveu artigo. Sim. Que eu já li artigo seu. Pois é. E o verbete, quer dizer? Estamos trabalhando nisso daí. E o livro? Livro também. Então tá. Então, você está dando um exemplo. Agora vamos perguntar para o resto, como é que está. Vamos perguntar para a boneca ao seu lado, para outra boneca ao seu lado. Vamos saber como é que elas estão. Tá certo? Vamos saber delas. Cadê o artigo? Cadê o verbete? O verbete já está sendo produzido. Já está, né? Já. O livro também. Está tudo desde 2006 escrevendo e pesquisando. Né? E falta mais produção, com certeza. E agora, e a nossa chefe? Como é que está? Por enquanto, estou só no artigo. Ainda não comecei a produzir verbete. Mas está indo, né? No caminho. Confiamos em você. Professor... Viu, Beth? O povo está caminhando. Aproveitando aqui na página 18, paradoxologia. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse tópico? O paradoxo da conduta evolutiva em retrovida tornada mimética e antievolutiva no contexto da vida atual. Isso aí que é o paradoxo. Quer dizer, a pessoa está entrando com uma tendência que é negativa. Ela tem que esquecer aquilo e começar tudo na estaca zero, coisa nova. E já no curso intermissivo ela já faz isso. Quando ela vem para cá, ela já está aqui, já está atenuada, já está mais suave, já andou melhorando. E aí ela caminha e esquece o passado. Agora, muito embora com isso aí, ela vai ter de vez em quando sonho, às vezes um processo até recorrente, algum pesadelo do passado, alguma coisa, sempre vem por causa das retrovidas. Tem o retromimese, você está entendendo? As lembranças do processo. As lembranças, a recordação. Então isso tudo tem. Agora, que é um paradoxo que a pessoa tem que mudar da água para o vinho. É o jeito. Agora, o melhor da história é a hora que ela era um homem e que agora é uma mulher. Isso ainda amplia mais o processo. Você está entendendo? A hora que muda o gênero. Junto com a mudança da meta, do objetivo, tem também o processo da mudança de gênero. Aí amplia mais o processo da renovação, da reciclagem. Isso exige mais. Se a gente observar bem no meio da turma da Sintex, você vai encontrar quem é que foi macho, quem é que foi fêmea antes. Se está de acordo com a vida atual ou não. Isso tudo no jovem é mais fácil de ver. Quer dizer, menos difícil, né, de, vamos dizer,
identificar, não é isso? Dar o diagnóstico, entende? Você vai identificar por uma série de manifestações da pessoa, como é que ela é, a tendência que ela tem, o que ela se apresenta, como se apresenta, a condição dela. Isso aí pode mostrar. Agora, no jovem, isso é muito evidente, que a vida ainda é pequena, já não tem tanta variável para embolar o meio de campo da abordagem, da investigação, da pesquisa, entende? Tem menos coisa, então é mais fácil você julgar os elementos, porque são em menor número. Professor, e qual seria um exemplo aqui ainda? E qual seria um exemplo dessa conduta que seria evolutiva numa vida anterior e nessa ela passa a ser antievolutiva? Uma pessoa, por exemplo, que era muito ligada ao processo de convento. De quê? Convento. Ela então era fechada, vivia a vida dela só fazendo prece, oração, mais nada. Morreu daquele jeito. Entende? Mas ela tinha bons instintos, ou boa situação. Vai para o curso intermissivo, ela vai ter que melhorar. Então ela vai ter que ter mais contato com os outros, vai ter que ficar mais extrovertida. Em vez de fazer tacon, ela tem que começar a pensar na TARS, que é o processo de informar, de esclarecer, de melhorar. Só isso aí já é uma mudança enorme. No homem, por exemplo, era um cara que era ermitão, um cenobita, aquele cara que é fechadão, entendeu? Então, como é que fica? Ele agora tem que entrar no negócio mais aberto, para fazer a proex dele. Como é que fica? Isso tudo é mudança. Tem mudanças que às vezes são muito radicais, outras são mais suaves. Pode falar. A pergunta do Arlindo, o software da CNN e todos os softwares do iPad que possuem essas notificações, no centro de controle do iPad pode ser desligados um por um os aplicativos, ou inclusive desligar de forma geral também essas notificações. Agora, como é que liga? Fala para ele. Acho que ele está querendo ligar, né? Não, é que assim, quando você executa o aplicativo pela primeira vez, ele já pergunta se você quer ligar. Entendeu? Aí você dá o sim ou não, né? E aí ele fica ativo. E você pode desligar, então, aplicativo por aplicativo, ou, se quiser também não ser notificado quando está dormindo, também pode desligar total. Agora, você pensou, eu trago o iPad, deixo daqui. Daqui a pouco a CNN fala, eu falo para vocês. Tem disso tudo. Tudo é possível. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Microfone na mão? Pode falar. Na página 18, elencologia, o senhor elencou aí até isca humana inconsciente. Podemos admitir que a partir de Picon Lúcio, até desperto, não tem risco de ter um desvio de proex e entrar na automimese? Olha, tudo é possível. Em matéria de consciência, eu não ponho a mão na cumbuca, né? É preciso viver com calma. Mas as coisas todas podem ocorrer. Agora, você tem que ver o que é a intenção da pessoa, o que ela deseja, como é que ela faz, como é que ela se dedica. Isso tudo muda muito. Quando a pessoa quer acertar, ela geralmente vai ter muita assistência extrafísica. Principalmente se é intermissivista. Sempre tem assistência. Isso é muito sério. Olha a intenção. É uma saída. Como é que é? O grande problema do intermissivista é a juventude, né? A época que tem o desvio. Mas não é só a juventude, não. Às vezes é a hora que a pessoa vai encontrar com aqueles problemas do passado mais sérios. Isso aí que pode dar um conflito, um impacto, alguma coisa maior. Entende? Às vezes não é só a juventude. Às vezes são os problemas do passado que a pessoa tem que arrostar. Ela tem que enfrentar. Há um confronto com aquilo. Isso aí, às vezes, é que exige mais dela. Oswaldo, pode falar. Vou te tirar desta tertúlia e vou para a de vontade ternária que vocês tivemos anteontem. Uma das coisas que foi falado foi os processos de autorregeneração somática. Certo? Sim. Eu te pergunto o seguinte:
É viável para uma pessoa que tem enfisema pulmonar esse tipo de recuperação? O problema que a gente vê de autorregeneração, que eu observo mais, não é isso que a medicina estuda. Eu olho mais na questão do macrosoma. Há macrosomas que são predispostos a esse processo de regeneração. Eu descobri isso comigo, que as coisas que aconteceram comigo com a regeneração é um absurdo. Entende? O meu processo, por exemplo, veja bem, eles marcaram o meu enterro. Eu entrei em coma, passei uma semana, depois eu tinha 56 escoriações no corpo, joguei 14 remédios fora, fui para casa, numa semana depois, chegar lá, estava tudo consolidado. Como é que é? Isso é autorregeneração. No meio dos médicos, tinha gente que era de faculdade, queria trazer um monte de acadêmico de medicina para me examinar. E eu não topei. Eu não queria na ocasião, porque eu estava ainda sentindo um negócio no olho, até aquilo acertar, ainda estava me sentindo fraco. Uma semana depois do coma, eu passei de coma uma semana, até recuperar aquilo tudo. Então você veja, essa regeneração, ela é absurdamente óbvia. Não tem jeito de fugir disso. É tanto que eu acho que isso também me ajudou na questão de não ter diabetes há muito tempo. Porque eu devia seguir as coisas do meu pai, não seguia, eu seguia da minha mãe. Agora, ultimamente, ele estava dando alguns sinais. Eu comecei a tomar remédio para pré-diabético. Mas a minha consolidação, sabe, é rápida, as coisas todas. Então... Porque eu tive experiências a respeito do lúpus, certo? Eu tive e executei esse processo de autorregeneração. Agora, do enfisema não sei até que ponto... Agora, o que eu vejo é essa autorregeneração que eu estou falando, a global, a que pega o processo holossomático mesmo, que pega o soma, entende? Grande. Essas coisas existem. Eu vi isso com muitos pacientes meus. A regeneração mesmo da situação. Agora, outra coisa. Quando eu me formei na década de 60, que eu me formei em 1960, agora o que se passa? Naquela ocasião eu falava, até as células corticais, os neurônios, eles se regeneram. O povo começava a rir de mim. Hoje já admitem isso na neurociência, os negócios todos fizeram muita experiência de chegar nisso. Eu vi isso antes, pelas minhas condições. Você está entendendo? Eu vi antes do negócio. Agora, comecei a examinar e cheguei à conclusão que era isso mesmo. Hoje, a medicina já tem uma escola que admite, fizeram pesquisa, gastaram milhões de dólares para ver o negócio, chegaram à conclusão que é mesmo. Então, o problema nosso, você pode regenerar até na última hora, você já está caminhando para a Avenida da Saudade e pode regenerar. Quer dizer, o negócio é sério. Eu penso. Então, o problema nosso é de manter essa regeneração o tempo todo. Manter a ideia positiva do assunto. Eu penso que isso, Oswaldo, seja o fator mais importante de tudo. A pessoa pensar no positivo. Falando na sua linguagem, para riba. O negócio é pensionizar para riba. Sabe? Elevadamente, para diante, para cima. Isso é que é importante. Obrigado. Já procurei conhecer a apometria. Parece que existe intensa preocupação em insistir nas ligações com iniciações do passado e em tempos. Isso chega a configurar a acomodação mimética? Não há dúvida. Está na cara. Existe disso. Mas, olha, o nosso Lacerda devia ter colocado isso como ciência fora do processo espírita. Ele colocou lá, ela mergulhou num viés que não vai sair tão cedo. A comoção com assassinos e absurdos recorrentes que acontecem em nosso país e no mundo é sadia. Tomar partido dessas coisas no sentido de protestar e se envolver mais diretamente é prejudicial a nós. Devemos agir racionalmente, apenas e através da exemplificação para mudar a situação sem nos envolvermos com emoção? Não, não é envolver com emoção. Você pode envolver com racionalidade. Pensa nisso. Você não pensou nessa outra. Você acha que a pessoa que vai protestar com alguma coisa, aquilo é só emoção? Não. Tem muito protesto que não é assim. Tem gente que tem muita cabeça e que faz protesto de rua. Inclusive tem um nosso amigo, que era um grande filósofo, que já tinha mais de 90 anos, que saía na rua para protestar contra coisa errada.
Você sabe quem é, né? Bertrand Russell. Presta atenção, o cara era violento. Então não é bem assim. Eu e minha dupla temos um bebê de 4 meses. Ele é tenepsista há mais de 1 ano. Desde que o bebê nasceu, quem está falando é a mãe. Desde que o bebê nasceu, tem crise de choro, se contorce e arregala muito os olhos. Primeiro, pensamos ser cólicas. Porém, muitas vezes, quando ele arregala os olhos, olha para o meu lado, ou mais para o alto e não para mim. Tive uma projeção onde consciências com padrões bem paratosféricos gritavam para ele. Tento trabalhar a energia com ele, em algumas crises encapsulo, exteriorizo energia para o ambiente, faço a blindagem e ele em seguida adormece. Em outras vezes não, continua chorando. É um choro desesperado. O que fazer para ajudá-lo? Volto a trabalhar no mês que vem e minha mãe, que ficará com ele ao longo do dia, não trabalhará energia com ele. Como minimizar esses ataques extrafísicos? Olha, seria bom ver se tem alguma coisa na cabeça dele. Como é que foi o parto dele? Foi um parto normal ou foi laborioso? Isso tudo tem que olhar, porque às vezes tem um processo físico, craniano, encefálico, se examinar. Por isso que ele deve estar sentindo alguma dor conforme a posição. Começa a examinar se mudança de posição faz ele sofrer. Se ele começa a chorar depois de movimentar fisicamente. Isso pode ser alguma coisa da cabeça. O autoencapsulamento pode ser através de não pensar em nada ou não emitir nenhum tipo de vibração, bloqueando todo tipo de pensamento onírico? Não. É você bloquear, entrar numa bolha de energia. Que comando mental pode ser dado? Você quer isso, acabou, você cria o processo. E quando passamos em lugares que a pessoa nos conhece? Pois é aí que é a prova. Também é possível fazer? Sim. Tudo é possível. Se você ficar encapsulado demais, você vai passar em certos lugares, é só fazer experiência. Naquele dia que você trabalhar mais por isso, você vai ficar mais desconhecida. Não vai aparecer tanto. Some. Aqui no ar, professor. Sim. Aqui, ó. Na página 19, na pedologia, o senhor fala aqui dos trafores desconhecidos, né? Como é que funciona essa condição de... A falta de novas oportunidades de autoexpressão impede o afloramento de trafores inexplorados nessa existência. Como é que se dá isso, essa condição de um trafor ficar, vamos dizer assim, inexpresso para a própria pessoa na existência atual? A pessoa não dá chance de se expressar, ela não quer saber de novidade, de coisa nova. Ela não tem neologismo, ela não aumenta o dicionário cerebral dela. Então aí não vai ter trafor. Quer dizer, traço força para ampliar a cabeça dela. Se a pessoa não quer renovação, ela não tem reciclagem. Se não tem reciclagem, não tem novidade. Não, mas que eu lendo aqui, eu entendi que é um trafor que a pessoa tem, que na verdade não está se manifestando na existência atual, não é isso? Isso. Como é que funciona ela então fica ociosa. Você está entendendo? Ela não aplica as coisas que ela tem. Agora, por quê? Porque ela se fecha em copas, faz qualquer coisa nesse sentido. Isso tudo tem. Posso complementar? Agora, veja, esses são os desconhecidos. Por isso que a gente tem que estudar a gente demais. Na consciência, a conscienciometria, com sincobaia, ver como é que é isso. Para a pessoa ver, porque uma boa parte aqui, vamos falar de vocês assim, mais de 51% tem trafores ociosos. São talentos que vocês têm que vocês não aplicam até hoje. Quer dizer, está tudo perdido. Eu queria, dentro dessa mesma pergunta, só tem uma frase, num dos seus livros, acho que é 700, que diz assim: trafor não usado é trafar. É nesse caso aqui, ou é aquele que você reconhece no uso? É esse mesmo. É esse mesmo caso. E a literal, uma coisa que você não usou, ela está morta. Ela não existe. Uma coisa que é ociosa. Não, poderia ser um trafal. Pensar no negócio desse. Mas veja, eu estou falando, 51% de vocês ainda têm trafores não usados. E aí ele vira trafar. É isso, é porque ele atrapalha alguma coisa. De casa, um trafal doméstico, um trafal indústria conhecido. De fundo de quintal, um trafal que você divide colocar em funcionar. Agora,
Mão de vaca. Mão de vaca não guarda, né? Mão de vaca mental somática. Isso é terrível, né? Pensar nisso. Mas tem gente assim. Se nós perguntarmos aqui, ó, direitinho, é bem capaz de ter gente, se nós formos fazer exame para ver quem é que é bom desenhista, quem é que tem capacidade de fazer forma, desenho, etc. Vai ter gente que nunca pensou nisso. Eu não vou fazer essa pesquisa, mas junto da gente mesmo, essa nossa turma que de alto gabarito, vai ter gente que não vai saber disso direito. Nunca fez um teste para saber se a pessoa é boa para desenhar ou não. Estou falando um aspecto. Agora você pensa o tanto que não tem por aí. Eu, quando era menor, eu sempre falava, inclusive na Mocidade Espírita, eu falava isso para a turma lá dos rapazes e das moças. Veja todos os seus talentos, faz exame de tudo. Você tem senso de musicalidade? Você é bom para desenhar? Como é que é? Você tem bom ouvido musical? Como é que é você? Como é que você é assim, assado, assim, assado? Eu tinha uma listagem das coisas para mostrar para o povo, para despertar o povo, né? Movimento espírita. Naquelas reuniões que a gente tinha, concentração de Mocidade Espírita no Brasil Central e Estado de São Paulo, eram 5 estados do Brasil. 400 rapazes, 400 com moças, moça e rapaz. Professor, quem é o próximo? Deixa eu só aproveitar, deixa. A Consul está em processos de final de elaboração do curso do Consintrafor. É para realmente identificar, explicitar e ver se a pessoa de fato está vivenciando os trafores. Vai ser em julho, primeira vez. Julho? Então está aí, é a Consul. É, Consintrafor. Vamos nessa. Professor, eu queria saber como é que a conscienciologia encara a questão da cremação de cadáveres. É um procedimento... Sou 100% favorável. Meu caso pessoal, não vou falar para o resto. Mas para mim eu sou 100%. Eu falei que eu não vou morrer tão cedo, porque aqui ainda não tem crematório. Eles têm que fazer. Quando tiver aí, sim. Aí já vai ser bom. Então eu estou esperando o crematório, sabe? Para dar um jeito de desativar meu corpo. Sou 100% crematório. Agora, ó, antes do crematório é bom ver se a pessoa tem ainda alguma peça que serve de sobressalência para ajudar alguém. E fazer, então, né, passar para alguém. Às vezes tem um dedo, uma mão, alguma coisa, sei lá, né? Às vezes tem. Meu corpo, por exemplo, eu estou usando o corpo demais. Eu não sei se vai sobrar alguma coisa, mas se tiver, pode usar à vontade. Entendeu? São sobressalentes, os extras. A gente oferece. Às vezes é preciso dar. Se a gente vive dando ectoplasmia, por que não dá o resto da ectoplasmia? Só, tudo uma vez. Não é isso? É o corpo. Vale a pena. Quem é que está com o microfone agora? Tem mais alguém por aí? Como é que nós estamos? Você quer falar? Falou que nós podemos ter algum trafor e não está sendo usado. No caso, eu pensei assim, eu não sou capaz ainda hoje de identificar algum trafor que eu não esteja usando. Como é que eu poderia fazer esse levantamento? Seria bom você ver todos os seus talentos e ver o que falta. Agora, faça uma listagem de talentos. Olha na internet, tudo quanto é talento que uma pessoa pode ter. Agora, é muita coisa que tem, tá? Agora, observa aqueles que chamam a atenção. Você vai ver, às vezes você vai descobrir alguma coisa muito séria. Entende? Às vezes vale a pena examinar isso tudo. Entende? Olha bem. Quem é que estava ali? É você? Professor, pode falar. A minha pergunta é sobre quando nós entramos também, você estava falando sobre o processo de possessão. É sobre a reação ao processo de assédio, de interferência. O que difere uma pessoa reagir de uma maneira e outra pessoa reagir de uma maneira mais ou menos explosiva, mais ou menos intensa ao processo de assédio? É o próprio temperamento aí é o nível pessoa, de possessão que a pessoa sofre, a vítima está. Se é um processo só de semi-possessão, aquilo é rápido, é temporário, é efêmero, é fugaz. Às vezes é só um surto que deu, e aquilo não tem mais.
Agora, por exemplo, se aquilo vem de muito tempo, se há um mega assediador muito sério em torno da pessoa, aí pode fazer uma coisa quase que intermitente, de vez em quando ela tem aquilo. E pode chegar a um ponto que ela fica totalmente possessa, aí ela fica totalmente alterada. Vai intensificar. Então, só aí você tem 3 tipos bem característicos do processo. Entende? Isso varia muito de acordo com a pessoa. Agora, a tendência dessa pessoa, da vítima, é ela ser muito nervosa, conflitiva, cheia de problema. Essas é que criam problema. Tá. Então começa por uma espécie assim de arrastamento, né? Até chegar no processo de um surto. Dando aquele surto, aquilo pode permanecer ou não, e precisa ver como é que fica. Agora, se a pessoa não se esforça para superar isso, se ela não procura um auxílio para dar um jeito, aquilo pode piorar cada vez mais. Vai intensificar mais. Agora, por exemplo, uma simples desmotivação, uma pessoa que está desmotivada. Não, a desmotivação pode ser uma dor de barriga, um processo hepático, todo tipo de coisa pode dar na pessoa, isso varia infinito. Sim, mas... Tem os problemas físicos que dão isso. Uma hepatopatia pode dar uma desmotivação na pessoa. Sim, agora se aquilo pode intensificar, uma simples desmotivação pode aquilo chegar pode a intensificar. desencadear e preparar um ambiente negativo para piorar tudo. Essa quero... Isso acontece demais. Um processo que é físico pode acabar gerando, então, Pode. uma processo patologia mais composto grave. Mais... que tenha também um processo extrafísico. Okay. É aquilo que a gente chama de composto. É um problema mais complexo, mais sério. Essas coisas existem. Tá. Aí a sugestão, só para completar isso, então, é no meio, a pessoa já tem que identificar a coisa primeira para... que a pessoa tem que fazer é ela não ter medo das coisas, enfrentar o processo de energia, porque com a energia ela aumenta a autodefesa dela. Com isso, então, ela supera o processo. E outra coisa muito séria, é procurar auxílio sem soberba, sem orgulho. Se a pessoa tem o rei na barriga, é um problema. Essa vai piorando cada vez mais. Você está entendendo? Ela está muito orgulhosa, cheia de si, não quer mostrar o que quer que tem, aí é um problemão. Tem que apelar. Receber auxílio de fora, isso faz parte do serviço. Nós todos precisamos uns dos outros. Ninguém aqui é autossuficiente total, completo. Nem o desperto. A gente fala desassediado, permanente, total, mas ele mesmo precisa, porque ele ainda tem que ser sempre consciente, teleguiado, evoluciólogo. Professor Valdo, você já viu assim um caso, por exemplo, típico de possessão? Que a pessoa perde consciência e ela fica... Total. Peraí, mas que não tenha sido causado especificamente por um assediador, mas é um processo pessoal de personismo? Tudo isso eu já vi. O que leva a isso? O processo que vê, você quando vai ver aquela pessoa, que o negócio já tem muitos anos, a família já está acostumada com a pessoa, já viu as reações que tem, então a gente já prepara para a pessoa ter um surto. De propósito, eu fazia isso na minha casa, até na biblioteca lá em casa. Eles levavam a pessoa para me ver como é que era, para eu ver se entrava em contato com o assediador, se tivesse para tirar. Então eu fiz isso com um monte de gente, dezenas de pessoas. Mas vamos supor aquele caso que não tem assediador, que é um problema da pessoa. Você vai o que é ver, isso? mas você tem que levar para ver. Quando tem assediador, a pessoa está totalmente vegetal. Ela é um zumbi. É só ela. Ela nem escuta. Seja na crise ou fora da crise maior, seja ela consciente ou inconsciente, mais ou menos, você não tem muito contato, não há muito acesso ao processo da consciência dela. Agora, sem assediador, você está dizendo? Não, às vezes é só ela. Só ela. Só Mas ela. o que faz? Mas agora, o caso é o seguinte, ela entra daquele jeito, aí ela começa a dar alteração. Piora o ambiente. Na mesma hora, os assediadores vão pegar aquilo não tem na hora. Como tá Mas sozinha, é que às né? vezes eles ficam ali um pouco, cai fora, vem outros. Então a pessoa fica como se fosse uma vítima ambulante. Entendi. Ela anda por todo lado como aí. vítima. Professor. Agora, o pior da história é a hora que você vai encontrar isso dentro de uma família riquíssima, que tem muito poder humano, e está uma das pessoas que está lá, que é uma das herdeiras, que é desse jeito, que está com 48 anos, e está doente assim, faz mais de 30, e eles levavam lá em casa para eu ver como é que fazia. Dava pena. Tem cada caso desse que eu vi de dar pena.
Isso que a Mabel falou, professor, de uma certa forma é como se a pessoa tivesse viciado num tipo de reação específica. Ela viciou e não sai do... Não é só viciada, não. Ela está dominada pelos processos. Há um autodomínio da patologia sobre a pessoa violenta. Mas nesse caso aí, ela está dominada, mas ela é um jovem. O que se faz se a pessoa é jovem? Não, quando é jovem tem mais chance. O que é duro é depois da meia-idade, o processo todo, que a pessoa já teve experiência, uma opção de coisa. Entende? Aí é muito difícil. O processo é bravo. Mas e o jovem? Deixa aí no O buraco, jovem tem que começar a trabalhar com ele e ver o que é, né? Mas examinar os detalhes. Está nesse caso do orgulho aí e tudo mais. Ah, sim, aí não. Aí vai quebrar a cara cada vez mais. Agora tem que falar essas verdades tudo para ele. Agora, o problema não é falar de cara, não. Tem que preparar a pessoa para chegar num ambiente adequado, para ela escutar o que você vai falar de modo racional. Por quê? Se você falar numa hora que ela está excitada, está danada da vida, ou está contra você, ela não vai ouvir nada. Não adianta nada. Ela já tem uma priorismose que não escuta o que você fala. Ela só escuta aquilo que ela já pensa. É o processo da mimese. Mas é o caso justo desse que a Fafá está falando, de desmotivação. Então ela não está nem excitada, ao contrário, ela está... Pois é, mas a desmotivação, você tem que arranjar um motivo de motivação, uma razão de ser. Tem que procurar algo que dê um impacto, que abale a pessoa. Valdo. Sempre tem. Toda pessoa tem, porque nós somos involuídos, ou seja, nós temos muita coisa de deficiência de evolução. Então, se procurar alguma coisa que possa favorecer aquilo que falta, sempre a pessoa tem. É bobagem isso. Agora, o problema é que é muito difícil você localizar qual é o leitmotiv. Quer dizer, qual é a razão? O que seria? Qual o fator desencadeante? O que é que tem? Às vezes é uma coisa simplíssima. Às vezes é uma maçã madura. Está entendendo? Uma coisa assim, uma flor. Eu, com doente mental, às vezes eu vi essas coisas lá, quando a gente estava lá no hospital, lá no Espírita, lá de Uberaba, lá na época do doutor Inácio. Tinha coisa dessa que eu falava assim, não, deixa eu ter um acesso para essa pessoa. Então, começar a conversar e via que, às vezes, o que é que eu podia entrar. Eu arranjava um objeto, ponto. Eu fazia, você está entendendo, a comunicação. Aí fica mais fácil para você poder chamar e dominar a pessoa, dominar o próprio corpo. Fazer com que ela domine o próprio corpo. Às vezes é uma saída. Então, sempre tem esse fator desencadeante, específico. Mas ela pode até O voltar. povo às vezes esquece isso, os psiquiatras não têm ideia disso. Mas ela nem admite que aquilo ali não... Não é negócio de admitir, é você mostrar e ver a reação que ela tem. Todo doente mental tem muito processo emotivo, tudo arraigado, sério. Se você pegar em algum desses, que é o buzilis, é o nogório, aquilo vem para chupita, vem tudo. Agora, Valdo, muito da atuação dos assediadores nas consins é em função do efeito desencadeante de outros assédios. Quer dizer, que ela consim replica o assédio para outras consins. E outra coisa, quase sempre tem um trauma básico que desencadeou e fixou aquele trauma e criou um processo patológico. Sim, então a consim ela é útil nesse sentido aos assediadores à medida em que ela replica cada vez mais esse assédio. Existe a possibilidade de que uma consciência seja tão assediada ao modo de esgotar, ou que ela fique completamente fora do ar, vamos dizer, ao modo de esgotar as possibilidades de replicar esse assédio, e ela seja abandonada pelos assediadores e fique só ela mesma completamente... Não, que às vezes o assediador quer tomar conta, mas às vezes não querem mais saber, porque o cérebro já não funciona bem. Então é a máquina que está estragada. O carro não dirige mais, não dá para desandar. Então é possível que você assedie até que a máquina não tenha mais condições e daí você abandona e a pessoa fica por conta. Dando um resumo dessa história, Nara, a coisa mais importante é o seguinte. Os assediadores procuram ver qual é o locus menor de resistência da pessoa. Aquele buzilis, o nogógio, aquele local super sensível que se tocar, a pessoa então pode ser dominada. Então eles olham o pior que a pessoa tem. Agora veja, para o tratamento é justamente o contrário.
Você vai ver isso para combater isso e não para ampliar, não aprofundar. O assediador faz isso para aprofundar. Você vai ver isso para eliminar. Então, essa que é a diferença. É muito mais difícil a terapia do que fazer a patologia. Uma patologia é muito mais fácil. Agora, a terapia é muito mais difícil. Então, na hora que nós começamos a pensar nessa abordagem totalmente antípoda, totalmente antipódica, você está entendendo? São diferentes. A coisa começa a mudar. Agora, isso aí que você está falando, chega num ponto em que a pessoa, eles usaram tanta pessoa que desagregou. Ela então está avariada. O cérebro já não corresponde àquilo que precisa, que algumas coisas, ou senão está sempre dentro de uma manifestação mecânica, automática, que não muda. Os assediadores, então, já não conseguem fazer com que aquela vítima produza as energias que eles querem. Então eles deixam. Às vezes fica com assediador secundário, terciário, o cara que não tem valor. Você está entendendo? Que não tem força. Então, isso tudo ocorre. Nesse caso, agora, a pessoa o que é fica tudo é a hora conta. que você encontra, presta atenção, um homem de genética super forte, que é totalmente dominado, que tem muita força de tudo quanto é lado. Isso aí é um perigo. Esses são os mais difíceis. Porque você sabe, eu estudei isso tudo. A tal moça lá que eu sempre falava dela, de 17 anos, ela tinha o braço fininho. Ela pegava o soldado assim, o cara lá incorporado nela, lá, pegava assim, fazia assim, e mandava o cara para lá. É coisa de Kung Fu, de filme de ação. Eu vi isso tudo, viu, na década de 40, 50, lá em Uberaba. A coisa impressionante isso tudo. Agora, nunca pude esquecer aquilo lá. Aquilo lá parece que foi feito para mim. A dona pegou 9 soldados, julgaram de fora. Aí eu cheguei nessa hora que o 9º foi mandado em cima da grama. Então, eu cheguei, já sabia o nome dela, comecei a chamar o nome dela e fui caminhando firmemente para ela. Aí, o cara deu aquela porção de coisa, eu comecei a chamar, julgar a energia. Quando ela caiu praticamente, eu tive que segurar. O cara deixou, porque viu que a situação estava diferente. Aí os caras falaram, bolas, não adiantou nada meu curso na polícia. Foi uma terrível negócio. Depois, daí a pouco, a gente começou a mexer com energia, a moça voltou assim, vamos conversar com calma. Val. E outra coisa, tem certos doentes desses, você vai mostrar o que houve durante o surto, nem o doente não admite que aquilo aconteceu. Agora, Valdo, você disse que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tem um mecanismo, né, de resgate da Consim que pode trazer ela de volta. Pode. Nesses Agora, casos... a primeira coisa é saber o nome da pessoa para chamá-la, para ela tomar conta do corpo. Que ali ela está semi-coincidida, ela está descoincidida, entende como é que é? Sim. A situação por causa do outro que está dominando ali. Okay. Então, se chamá-la. E outra coisa, o ideal é chamar com aquele nome que é da intimidade dela. Vamos supor que a Maria chama Maria José de Albuquerque Silva Araújo. Não adianta você falar esse nomão todo. Aí, como é que ela chama? Não, o nome dela é Dona Fafá. Viu? Fafá. Então a gente chama Fafá. Ela vai atender logo. Agora você Dona Mimi. Ela aparece. Agora, você já testemunhou algum caso desses em que a pessoa passou por um processo de esgotamento tão grande através do assédio que já está por conta e que conseguiu voltar, vamos dizer assim? Não, é outra coisa, às vezes recupera tudo. É. Que a hora que você elimina ali, ou que afasta, e há um encaminhamento daquele assediador, ela fica em si. Aí a gente começa a recuperar fisicamente aquela pessoa. E psiquicamente, quer dizer, psicamente eu estou falando, quer dizer, mentalmente. Modo ela examinar tal. Aí tem que ter muita psicoterapia, conversa, você está entendendo? Agora, interrupção. Foi o que eu fiz com essa moça. Na sua experiência, Valdo, há algum padrão nessa assistência, vamos dizer, algum elemento padrão nessa assistência para esse resgate? O padrão mais sério é a força presencial de quem vai fazer o desassédio. Você não pode vacilar. Se vacilar, os assediadores sabem.
Agora, a hora que você chega lá com todo rompante, mandando na situação, eles se afastam. Agora, se você chegar mora, entrega as baratas lá, esse aí também a gente faz isso com ele. É mais um. Vem cá. Vem cá que a fila cresce. A gente sabe que há um elenco de traços, né, que podem assegurar a força presencial de uma pessoa. Por trás dessa força presencial para esse tipo de assistência, qual é o traço do terapeuta, vamos dizer, que segura essa força presencial? O traço mais sério aí é ele, com a força presencial dele e autoconfiança. Agora, em terceiro lugar, aparece a assistência extrafísica. A assistência aí é muito séria, porque é como se ele tivesse uma opção de enfermeiro. Então, na hora que ele pega, o cara saiu, os enfermeiros pegam o sujeito que está lá. Isso já ajuda demais. Então vamos ver assim. Então, dentro de casos mais clássicos como esse. Ataque de equipe. Ok. Dentro de casos mais clássicos como esse, a força presencial do terapeuta, então, é da autoridade moral da assistência extrafísica. Olha, o processo de poltergeist é a mesma coisa. Eu fui naquele lugar que os padres estavam recebendo cocô na batina, né? Vinha aquele cocô no ar assim, batia na batina dele, ficava tudo fedorento. Agora, o que se passa? Eu vou lá para ver o negócio. Não teve cocô nenhum em cima de mim. Eu tudo de branco, esse negócio todo. Não teve cocô nenhum. A partir daquilo, os padres, quando tinha um negócio muito sério, eles iam atrás de mim, 2, 3. E tudo com aquela cruz deles, gamada, aquele negócio todo alterado de cara que faz exorcista, né? Agora, veja, eu não entrava com processo de moleza. Eu entrava procurando entender tudo aquilo que estava se passando. Então, a coisa muda. É aquela autoridade moral do tipo assusta assediador? É isso? Entende? Porque o assediador, ele vê se a pessoa é fraca ou se é forte. Aquilo que for mais fraco é essa que eles vão atacar. Você está entendendo? Nessa fraqueza, ou nessa pessoa fraca, eles vão ver qual a fraqueza maior, aquela maior, para atacar a pessoa. Agora, se o cara é forte, eles não estão vendo muito saída. Então, para ver se ataca o cara forte, eles vão por tabela. Então, pega uma pessoa que está junto, etc. Por isso, que em matéria de desassédio, nos lugares que eu ia, selecionar demais a pessoa. Você não podia levar, por exemplo, uma pessoa que você não pode levar nisso. É um cara que tem antifisiologia. O que é isso? Uma lésbica, um homossexual, você não pode levar num caso desse. Na mesma hora, porque ele é antifisiológico. Então, quanto mais íntegro seja o processo da fisiologia e da parafisiologia da pessoa, melhor. Ele tem que estar bem coordenado para te ajudar, porque senão ele passa para o lado dos assediadores. Você está entendendo? Você tem mais um contra o processo do desassédio. Isso é terrível a gente falar. Então, há pouco tempo ainda teve um amigo nosso que me falou, mas Valdo, você fala aí sobre o processo da antifisiologia. O que é que isso pode fazer mal para mim que sou homossexual? Eu virei para ele e falei assim, você não deve mexer com exorcismo. Se não, mexa e vai ver o resultado. Um dia pode dar na cabeça. Eu falei assim, mas vem cá, eu não posso pegar o exorcismo de uma pessoa que é vítima homossexual, que está com 3 homossexuais extrafísicos. Eu falei, sim, mas veja, você aí já se entregou. Antes de começar, você já está natimorto, já liquidou, porque você já está sem força nenhuma. Entende como é que é? Porque está dentro de um processo que é antifisiológico geral. Todo mundo é antifisiológico. O que é que tem de bom nisso? Como é que fica? Porque o processo é o seguinte, a desassédio é a fisiologia natural, que foi perturbada. Ficou alguma coisa antifisiológica. Esse antifisiológico é que chama-se patologia, que é o que eles não querem admitir na questão da homossexualidade. O negócio é seríssimo. Agora, eu não sei se vocês sabem, a CNN com o negócio todo lá, aquele negócio que eu estava falando do iPad, deu também uma notícia sobre isso. Pega aí que você vai ver que há um processo agora seríssimo aí, numa dessas coisas aí não é o Google, é um desse aí. Não, outro. Esse mais moderno aí que tem. Não, é um outro. Parece que é o Facebook. O Facebook, quem é que está fazendo? Aquele Jobs, é o Jobs, aquele.
É o Facebook. Ele trabalha com o Facebook, né? Então, veja. 20 mil pessoas, quem é que é o jovem? Hein? Não, mas não é só Apple, tem um negócio que eles estão trabalhando também com o site. Então, o que é que se passa? Se você olhar aí, tem isso aí, o chefe. O caso é o seguinte, tem 20 mil pessoas que já acessaram o que eles acham que é da igreja cristã, que estão oferecendo tratamento para acabar com a homossexualidade. E o Jobs admitiu isso. Então está um problemão para ele, porque ele está com uma batata na mão. Ou fica pelo lado dos cristãos, ou fica pelo lado dos homossexuais. O negócio está uma briga danada. Está aí na internet hoje. Agora, são 20 mil pessoas que já fizeram acesso a favor do negócio. Eles acham que são cristãos que estão fazendo isso. Que o negócio é grande. É só pegar depois, roda na internet que vocês vão ver isso aí. Agora o Jobs está no meio, ele que tem que decidir. Eu até vou seguir para me ver, que ele vai ter que decidir. Essa não é fácil. Porque ele deixou que o povo entrasse. Está vendo? A turma de cristãos. Porque ele falou, não, vocês estão falando que isso é uma terapia, é muito importante, vamos ajudar os outros. Você já viu, né? Uma das coisas mais bravas que tem no mundo atualmente, junto do fanatismo religioso, é o fanatismo da antifisiologia sexual. Para mim, é um dos mais bravos que tem. Então, ele está tocando uma coisa seríssima. Aqui. A gente sabe, por exemplo, que um alcoólatra, tá? Que é onde tem assédio, quando ele melhora, vai para casa, ele acaba piorando. Por quê? Porque aquilo ali não é um assédio só no alcoólatra. A família, de alguma forma, entra naquilo ali. Mas ele, quando vai para o hospital, todo mundo da família tem que acompanhar e saber o que se passa. Sim. E aquele responsável do hospital tem que conversar com os familiares, para saber recebê-lo em casa, para a continuação daquele tratamento que ele começou no hospital, continuar em casa. Sim, mas agora... é a única saída é internar a pessoa. Agora, se internou um mês, não deu, um ano, não deu, interna mais tempo, até a pessoa ficar livre, não tem outra saída. Álcool não se brinca. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é que você vê claramente que o assédio não é só do alcoólatra, é do outro que... fica fazendo ping-pong. Não, o assédio maior é dele mesmo, não é de ambiente não, é ele mesmo, porque ele é o caneco vivo, como diria o Hercílio Mais, você está entendendo? Ele é o caneco vivo dos assediadores, eles bebem através dele, o negócio é esse, o caso é ele. Agora, para isso, ele tem que ficar no hospital até o dia que ele resolveu melhorar. Então aí ele vai ficar a favor dos alcoólicos anônimos, ele vai ser favorável ao processo, ele vai contar os dias que ele passou sem nada, ele vai ter então um gabarito de calendário observando a vida dele. Esse melhora. Sem isso, vai morrer mais cedo. A gente já fala, a Avenida da Saudade para isso aí. Ele está no caminho da Avenida da Saudade. Alcoólatra. Outra coisa, você jamais vai encontrar um alcoólatra desses cronicificados, que ele seja sozinho. Ele sempre tem no mínimo 3, 4, 5 consciências em torno dele. É uma chusma. Eu trabalhei demais com isso. Viciado é a mesma coisa. Hein? Viciado é a mesma coisa. Viciado, de modo geral, é. Mas agora o alcoólatra, ele é bem assim, característico. Ele é clássico. Você vê logo o processo. Agora, os caras vêm bebendo através da pessoa. Eu já vi com CX ou Grace, que o primeiro gole é meu, não, o segundo é seu, o terceiro é seu. Eles decidindo de quem era. E outra coisa, eles sentem todo o processo alcoólico. Então a pessoa que está aqui, ela está bebendo, mas não está sentindo nada, que é o outro que está sentindo. É igualzinho o processo do orgasmo, quando tem o congresso sutiles. A pessoa vai, quando vê, o orgasmo sumiu, porque o outro é que sentiu. Entende? Que é o que a gente fala, o processo isso é batata. Então, essas sensações todas que nós temos, seja de sexo, seja de alimentação, seja de bebida, seja de toque, seja de uma emoção grande, tudo isso pode ser furtado.
pode ser chupado, vampirizado pela consciência. Isso é impressionante você pensar. É isso que na psiquiatria falta. Eles ainda não têm ideia dessas coisas. Precisa de ter. É uma das coisas que eu falava. Muito sério. Eu cheguei a fazer reunião, você sabe, com um monte de psiquiatra, para explicar essas coisas todas que eles queriam saber. Fui no hospital para mostrar também como é que se faz o processo, para você fazer uma anamnese sem precisar de saber da ficha da pessoa, nem perguntar nada para ela. Novato só fala também que eu fiquei uns 10, 11 anos conhecendo o povo dos alcoólicos anônimos, dos familiares, porque meu pai era alcoólatra. E o que eu identifico que normalmente o alcoólatra não é só alcoólatra. Ele é alcoólatra, é bipolar, ou ele tem depressão, ou ele tem esquizofrenia. Mas tudo é secundário. Tem todas essas comorbidades. A base mais séria mesmo é o álcool. É o nível do álcool. É esse aí que desencadeia o resto. Outra coisa, o álcool é a porta aberta para todos os outros toques. Mas isso é secundário. O processo é o álcool básico. Esse é que tem que ver. E outra coisa, o álcool, ele é descriminalizado. Qualquer um pode comprar, beber, fazer o que bem entende. Valdo. Você pensa bem, uma das coisas mais bravas que eu vi nos Estados Unidos foi o bloco que havia lá dos caras em New York, durante anos. Tinha lá um bloco, um quarteirão, uma área toda, que era cheio de bêbado. Foi um custo eles acabar com aquilo. Eu vi isso tudo. Chegava lá, conversava com os caras para ver se melhorava o ambiente. É uma pena. E outra coisa, gente bem, gente às vezes rica, tudo no meio deles. Sim. Você falou daquela menina que era possuída e você foi chamando o nome dela e tal. Nesse caso ela estava totalmente possuída, mas quando a pessoa ainda tem um certo nível de lucidez, só que ela atua em conjunto com o assediador, como é que você vai recobrar a lucidez dela? Isso é se ela está no mais ou menos, você pode já fazer uma interlocução. Você conversa com ela, expõe a situação. Não, mas na hora da gritaria... Se ela está na crise, ela está possessa, isso é bobagem. Não, mas não chega a ser uma não possessão... chega não, é que às vezes o cara é fraco, o assediador é fraco. Ele não deu para pegar o soldado do jeito que foi lá. Quando é um mega assediador, ele é capaz disso tudo. Tá. Aí é o próprio assediador que é fraco, não é a pessoa. Que faria? As consciências, elas são iguais a gente. Ela tem uma escala de performance. No caso que você conhece lá aquela doutora lá, é total, né? O que é? Aquela conhecida nossa lá, você acha que é total? Aquela é. É, né? Conforme a hora, ela está totalmente dominada. E outra coisa, ali tem uma coisa que piora, o conhecimento dela, a cognição. Examina a ver se tem lógica, o que eu estou te falando. Sim. É terrível isso. E como é que... A cognição. E como atuar... Outra coisa muito séria, a jactância. Ela é muito cheia de si. O egão dela é uma coisa impressionante. E teve uma situação até recentemente que... eu presenciei... Agora é recente? Impossível. Mas ela ainda está assim ainda? Traz ela uma hora para ela vir. Fala com ela assim, vamos lá para você discutir com o Valdo. Não vem. Fala isso, não vem não? Não vem. Ela tem medo, né? Ela não vai falar nunca que não. Ela morre de medo de mim. Desde que ela veio aí era assim. Mas assim, foi terrível. Era impossível de você entrar, de você falar alguma coisa, Fala com ela que eu desejaria conversar alguma coisa de colega para colega. Um negócio que eu queria pedir para ela. Às vezes ela vem. É um jeito, às vezes, da gente ajudar. Insista, não desista. Vamos ajudar naquele Na hora, se por exemplo, de novo, uma situação dessa, na hora, exteriorizar a energia... Exteriorizar a energia, mas isso, no caso, se ela está assim, numa situação de surto ou semi-surto, é bom você arrumar energia o tempo todo e ficar atento ao processo, porque nunca sabe. Porque parece que está sempre... O problema difícil aí é o seguinte, ela está dirigindo o carro. Sim. Aí é que é o... Se ela viesse aqui, o que eu ia falar com ela é sobre isso. A minha primeira pergunta, isso é difícil, você falar para ela é difícil, não vai falar o que eu falaria. Sim. Mas eu falaria para ela assim,
Você dirige carro, já aconteceu alguma coisa com você em carro? Já. Pois é, mas eu desejaria que ela fizesse a explicação para eu deslindar o problema. Aí pode ser que dá um impacto. Porque parece que está sempre, não, o negócio está sempre ali, não é uma coisa que... Outra pergunta que eu falei é o seguinte, você quer morrer cedo, prematuramente? É isso que você quer? Porque o carro é que é o perigo ali. Pensa bem, pondera bem, vê as coisas como é que eram. Desde que eu a vi a primeira vez, eu vi essas coisas todas e você sabe. Que é o problema, porque ela me irritou, começou a ter medo de mim desde que me viu. E outra coisa, por nada da vida, quase acabou comigo. Envolveu todo mundo. Não, agora está comigo também. Agora está assim comigo também. Ah, está. É porque você está morando mais aqui agora, o processo é esse. Agora, fala com ela que eu desejaria conversar, por exemplo, sobre o processo da profissão entre nós, que eu queria pedir a opinião dela. Então, às vezes, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 108 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 45 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 3 recados. Valdirene, aula Escola do Parapsiquismo. Natália e Juliana, Biocam. Marcos, Discernimento Cultural. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos nos dirigir ao pessoal que é amigo da enciclopédia, cujas assinaturas venceram em dezembro, janeiro e fevereiro, que ainda não renovaram. São mais de 50 amigos aí que não renovou a assinatura, e para nós isso causa uma grande defasagem aí na quantidade e nos valores da receita do amigo da enciclopédia. A gente pede àqueles que puderem para renovar. E renovando aí até a semana que vem, nós teremos no último domingo do mês, dia 27, o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Então, um dos prêmios é esse netbook, ele aqui, doado pela nossa amiga Maria Cristina Nievas, de Buenos Aires. Ele é seminovo, vai ser entregue no estado que se encontra, mas está em perfeitas condições. Então, vamos sortear um netbook no dia 27, último domingo do mês, para os amigos ativos. Mais um livro, Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, e mais um curso de Assistenciologia, doado pelo IPC. Então, para participar, tem que estar com a assinatura ativa, então a gente pede àqueles que puderem renovar, que também participarão. Então, no próximo, fora esse domingo, no outro, nós teremos sorteio mensal. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero convidar a todos para a segunda aula da história sobre a Escola do Parapsiquismo, que vai acontecer agora das 15 às 18 horas, na sala de ensino à distância, aqui no CAEC. O tema da aula será sobre a história do parapsiquismo, com os professores Jarbas Paranhos e João Ricardo Schneider. A aula será gratuita. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria fazer a última chamada aqui para aqueles interessados em participar da Biocam. A Biocam vai acontecer amanhã, às 8 horas da manhã, no Discernimento. A Biocam é uma atividade que é a única atividade que a gente trabalha com energias dentro da natureza. Então, é uma atividade que, além de trabalhar com o corpo físico, né, com a caminhada, a gente faz diretamente aqui na trilhas, vias florestais. Então, tudo que quiser participar pode contactar a gente. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Bom, eu queria passar algumas ideias para vocês do que é o discernimento cultural, tá? É um evento novo que envolve o Cineclube, mas é mais abrangente, tá? Na verdade, seria um evento de multiculturalismo que vai envolver, além do cinema, que vai continuar a existir, mas vai ser de 2 em 2 semanas. Os outros 2 finais de semana do mês vão ser de música, tá? Um envolvendo música para a gente cantar, tocar, para ensaiar para o festival de inverno, para os outros eventos sazonais que vão haver. E o outro de dança com comemoração dos aniversariantes do mês. Tá, gente? Vamos prestar atenção aqui. Quem se interessa por confraternizar, fazer a social, que é importante ainda para a gente, não no esquema de automimese, de erro não, mas no esquema da gente aproveitar esses traços que antigamente a gente usou para se acomodar, mas para hoje a gente se aproximar mais, tá? O discernimento
tem um objetivo, o Polo de Discernimento tem o objetivo de integrar, não só a CCCI internamente, mas com a sociedade externamente. Tá? A gente, com o cinema só, a gente não estava conseguindo fazer isso. Tá? É bom, o pessoal que vai e curte, mas é pouca gente ainda. Os festivais são quase que semestrais, então a gente está ampliando o leque das atividades culturais. Então a gente vai ter agora, além de cinema, música com dança, karaokê, e também nos finais de semana, ping-pong. Né? O Valdo pediu para a gente chamar de tênis de mesa. Ele vai lá dar o saque inicial. A gente vai ter o primeiro final de semana agora de teste, tá? Com música. Não é sábado, como saiu no newsletter, tá? É no domingo mesmo. Por enquanto é o mesmo horário que a gente tem ainda reservado no auditório do Cine, às 8 horas, 8h30 do domingo, tá ok? Então eu conto com o pessoal para o teste desse domingo. Quem gostar de música, cantar ou quiser rir dos outros, R$2 de entrada e R$3 de comes e bebes, ou quem não quiser pagar, levar bebida ou comida, tá? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é energia consciencial, especialidade em ergossomatologia. Obrigado e boa tarde a todos.